Imagine, você está no meio da praça de uma cidade antiga, onde o vento carrega o cheiro de sangue seco e a poeira quente das estradas. À sua frente está um homem amarrado, o corpo dilacerado, a pele tão machucada que quase não se reconhece sua cor original. Cada respiração dele é uma batalha contra o próprio corpo que está se desintegrando. E agora, esqueça todas as imagens familiares que pinturas, estátuas ou filmes gravaram em sua memória. Esqueça a cruz brilhante colocada em um cenário pacífico. Esqueça a imagem organizada de uma execução solene, porque a verdade é muito mais brutal. A morte de Jesus não foi apenas um evento religioso, foi uma execução do Império Romano projetada para despedaçar o corpo e esmagar o espírito para enviar uma mensagem gravada nos corações e mentes de todos os que presenciassem. Isto é o que acontecerá se você ousar desafiar o poder de Roma. Se você já pensou que a crucificação era apenas amarrar alguém a uma madeira e esperar que parasse de respirar, você está completamente enganado. Na verdade, essa execução durava horas, às vezes dias, e cada momento era calculado para transformar o corpo em uma máquina de dor. Esta não é uma história contada para consolar, é uma história de sangue, suor, sujeira e gritos que rasgam o céu. E hoje vamos juntos abrir cada porta dessa verdade, desde as primeiras chicotadas até o último suspiro, para entender por que essa execução foi tão marcante a ponto de mudar o curso da história da humanidade. Por que isso importa para você? Porque quando você vê apenas a versão bela dessa morte, não consegue sentir todo o peso da mensagem que ela carrega. E quando você entende a verdade, verá que não é apenas a história de um homem, mas um espelho que reflete a crueldade do poder, algo que ainda existe no mundo de hoje, sob muitas formas. Fique até o final, porque além de desmascarar cada camada da verdade oculta, vou mostrar a você uma conexão surpreendente entre a execução de Jesus e os métodos de tortura mais brutais que Genghis Khan já aplicou àqueles que a história ainda teme ao mencionar. A execução de Jesus não começou no Monte Gólgota. Ela começou horas, até dias antes, desde o momento em que ele foi preso no Jardim Getsêmani, quando as tochas dos soldados romanos e judeus cortaram a escuridão como olhos frios do destino. Amarrado, arrastado por ruas estreitas, Jesus enfrentou um sistema legal em que justiça era apenas um nome bonito para o veredito do poder. Julgamentos relâmpago, acusações, lidas como se a sentença já estivesse decidida. Não havia chance de debate nem evidências, consideradas apenas uma sequência de procedimentos para legitimar a morte. E então veio o primeiro castigo, a flagelação. O golpe inicial de toda a crucificação romana. Não pense em algumas chibatadas simbólicas. Era um ritual de tortura executado com um instrumento chamado flagrum, um cabo de madeira com várias tiras de couro, cada uma com pequenos pedaços de osso ou chumbo amarrados. Cada chicotada não apenas cortava a pele, mas arrancava pedaços de carne. Os fragmentos de osso e chumbo cravavam-se profundamente, e quando as cordas do chicote eram puxadas de volta, rasgavam a camada muscular por baixo. A pessoa chicoteada não conseguia mais ficar de pé e, às vezes, o sangue jorrava tão longe que atingia até os espectadores. Jesus sofreu essas chicotadas não por alguns minutos, mas por muito mais tempo, o suficiente para o corpo perder sangue, gravemente o suficiente para a dor se transformar em uma onda ardente que se espalhava pelas costas, ombros e pernas. Roma sabia parar antes que a vítima morresse, porque uma morte rápida roubaria o espetáculo que desejavam apresentar ao público.
Mas as chicotadas eram apenas o começo. Depois disso, os soldados romanos fizeram-no vestir um manto vermelho escuro e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos rústica. Não era para executar, mas para zombar. Os espinhos longos perfuravam o couro cabeludo, onde os vasos sanguíneos são mais densos, fazendo o sangue escorrer pelo rosto, misturando-se ao suor e à poeira. As risadas debochadas dos soldados ecoavam na sala fechada, cada uma como uma facada na dignidade de qualquer ser humano. Então veio a via dolorosa, o caminho do sofrimento. A cruz, ou pelo menos sua parte horizontal pesada, foi colocada sobre os ombros dele. Com um corpo já exaurido pela perda de sangue, bastavam poucos passos para as pernas começarem a tremer. Mas o caminho não era curto. Ele foi projetado para passar pelos bairros mais movimentados, para que todos os olhares testemunhassem e todos os murmúrios se tornassem parte da sentença. No caminho, cada queda era uma oportunidade para os soldados romanos descarregarem mais violência. Um chute, uma pancada com a ponta de um bastão de madeira, tudo para garantir que o criminoso nunca esquecesse seu lugar. A multidão se aglomerava, alguns gritando insultos, outros observando em silêncio, seus olhares misturando medo e impotência. Quando finalmente chegou ao pé do monte Gólgota, Jesus não era apenas um condenado à morte. Ele era um corpo esgotado de forças, um símbolo ridicularizado perante toda a cidade. E o mais cruel, a execução propriamente dita, ainda não tinha começado. No topo do monte Gólgota, o vento carregava o cheiro de sangue e poeira, como se a própria terra participasse da execução. Ali, a morte não vinha com um golpe rápido de espada, mas por um processo lento e calculado. A cruz era erguida com o pilar principal já fixado no chão, esperando que a parte horizontal fosse acoplada. Mas antes disso, o corpo de Jesus precisava ser fixado da maneira mais brutal que Roma já concebera. Esqueça a imagem de pregos atravessando as palmas das mãos, como nas pinturas. Na realidade, se fossem cravados ali, o corpo se rasgaria da madeira em poucos minutos. Os pregos romanos eram cravados nos pulsos, onde o osso semilunar era forte o suficiente para suportar todo o peso do corpo. Essa posição não era apenas segura, era extremamente dolorosa. Porque exatamente ali está o nervo mediano, um grande feixe de nervos sensoriais que, quando esmagado, provoca uma dor que se espalha por todo o braço como milhares de lâminas cortando por dentro. O som do martelo ecoava seco. 1, 2, 3. Cada golpe fazia a madeira vibrar, puxando o corpo e fazendo o sangue começar a escorrer ao redor dos pregos. Quando os 2 pulsos já estavam pregados, os pés se tornaram o próximo alvo. Não era para segurar firme, como você poderia pensar, mas para controlar como a vítima morreria. Os pregos atravessavam o meio dos pés ou logo acima dos tornozelos, forçando as pernas a se dobrarem, impedindo que a pessoa crucificada se esticasse. Isso a obrigava a usar a força para empurrar o corpo para cima cada vez que quisesse respirar, pois quando o corpo ficava totalmente suspenso, o peito era esticado, incapaz de inspirar. Cada vez que se impulsionava para cima, os pregos nos pés se enterravam mais fundo nos ossos e os nervos eram comprimidos a ponto de as pernas ficarem dormentes, misturadas a uma sensação de queimação. Era um ciclo de tortura. Para respirar era preciso suportar a dor. Para evitar a dor, a pessoa sufocava. Quando Jesus foi erguido, o sol já estava alto. Suor e sangue se misturavam em riachos que escorriam pela madeira. Os gritos da multidão ainda ecoavam,
mas para a vítima, o mundo agora se resumia à luz ofuscante, à respiração ofegante e ao ritmo caótico do coração. Os soldados romanos não tinham pressa. Para eles era uma exibição pública, uma mensagem de carne e osso, enviada a qualquer um que pensasse em desafiar Roma. E para tornar isso ainda mais claro, acima da cabeça de Jesus, eles pregaram uma placa: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, uma frase que era ao mesmo tempo uma acusação e uma zombaria. Dizem que nesse momento a vítima poderia viver por mais várias horas, até 1 ou 2 dias, dependendo da resistência e da condição física. Mas isso não era vida, era uma queda livre, rumo ao inferno minuto a minuto. E no Monte Gólgota, naquele dia, a execução estava apenas na metade do caminho. Quando a luz do meio-dia caía sobre o Monte Gólgota, as longas sombras das cruzes cortavam o chão como feridas escuras. Não havia mais o som do martelo, nem os gritos de comando dos soldados romanos, apenas gemidos intermitentes e a respiração ofegante dos que estavam pendurados. A morte na cruz não vinha rapidamente. Era uma sequência lenta de exaustão, uma sinfonia de dor meticulosamente calculada. Jesus precisava usar a força para levantar o corpo com os pés perfurados pelos pregos, cada vez que queria inspirar, e a cada vez os pregos rasgavam mais fundo na carne. À medida que as forças se esgotavam, os movimentos para se erguer se tornavam menos frequentes, mais curtos, e os períodos de falta de oxigênio se prolongavam, fazendo o corpo inteiro tremer incontrolavelmente. A asfixia era a principal causa de morte na crucificação, mas antes que isso acontecesse, uma série de outras complicações surgia. O coração batia rápido de forma anormal para compensar a falta de oxigênio, mas o sangue já havia sido perdido em grande quantidade pelas chicotadas e pelos ferimentos dos pregos. Os músculos começavam a ter espasmos devido à desidratação. Os lábios ficavam ressecados e rachados, a língua inchada. Cãibras intensas percorriam os braços e as pernas, tornando cada movimento, por menor que fosse, um novo tormento. A multidão abaixo se dividia em 2 tipos: aqueles que zombavam e os que olhavam em silêncio, sem ousar ou sem poder intervir. Risadas, xingamentos e soluços abafados se misturavam. Os soldados romanos agachados abaixo dividiam as roupas de Jesus como espólios, como se fosse um passatempo em meio ao dia de execução. O tempo se arrastava infinitamente. Cada minuto que passava era um passo mais próximo do colapso total do corpo. Mas para Roma esse era exatamente o objetivo: não apenas matar uma pessoa, mas transformar o processo em uma lição de intimidação para centenas, milhares de olhos que testemunhavam. Quando as últimas forças o abandonaram, Jesus não conseguia mais se erguer para respirar. O diafragma endurecia, o peito era puxado para baixo e cada respiração se tornava uma batalha perdida. Talvez esse fosse o momento mais doloroso, não por uma nova dor, mas porque o corpo reconhecia a impotência absoluta diante da morte que se aproximava. Um último grito ecoou, depois silenciou. O corpo amoleceu, a cabeça pendeu e a vida deixou os olhos. Mas, para Roma, o trabalho ainda não estava concluído. Para garantir que a vítima estava morta, uma lança perfurou o lado do corpo e sangue e fluido escorreram, o último sinal de um corpo que sucumbira. No Monte Gólgota, a morte de Jesus não foi apenas o fim de um homem, mas uma afirmação do poder absoluto do Império Romano. Quem ousasse desafiá-lo pagaria não apenas com a vida, mas com cada segundo de dor antes que a morte trouxesse alívio. Quando o sol começou a se pôr atrás das muralhas de Jerusalém, o Monte Gólgota ficou em silêncio. A multidão se dispersou. Os ruídos da manhã eram apenas ecos distantes.
Mas, naquele silêncio, o legado da execução que acabara de ocorrer começou a se infiltrar na história, um legado que não poderia ser sepultado junto ao corpo de Jesus. Os romanos pensaram que haviam eliminado uma ameaça política. Para eles, Jesus era apenas um agitador da ordem, uma figura religiosa capaz de incitar o povo. A cruz era o instrumento supremo para lembrar a todos que Roma sempre detinha o poder sobre a vida e a morte. Mas o que eles não esperavam era que essa morte se tornasse um símbolo imortal, fora do controle de qualquer império. As testemunhas daquele dia levaram consigo a história de um homem executado como criminoso, mas que manteve a dignidade até o último momento. Em suas memórias, não era apenas uma execução, mas uma prova da força da fé e da determinação. E foi essa memória transmitida oralmente por gerações que transformou a execução na semente de uma religião global. A cruz, originalmente um símbolo de humilhação e crueldade, foi gradualmente transformada em um símbolo de esperança e redenção. Ao longo dos séculos, essa imagem foi retratada em pinturas vitrais de igrejas e nos corações de milhões de pessoas. Em vez de ser um aviso de Roma, tornou-se um desafio a todo poder opressivo, a ideias, crenças e aspirações que transcendem até mesmo a morte. Mas é preciso lembrar que por trás das camadas de glorificação e simbolismo ainda existe uma realidade dura. A execução de Jesus é uma das provas mais claras da brutalidade que o ser humano pode exercer em nome da lei. Não é uma história suave, mas uma tragédia sangrenta, cheia de suor, poeira e gritos abafados de um corpo torturado até o limite. Talvez seja exatamente essa verdade cruel que torna a mensagem da história tão poderosa. Ela nos lembra que os maiores símbolos, muitas vezes, nascem das trevas mais profundas, e em algum lugar escondida nessas trevas, há uma pergunta, sem resposta: será que a humanidade realmente aprendeu algo com crimes públicos como esse? Se olharmos para outras páginas sangrentas da história das fogueiras da Europa medieval, aos métodos de tortura dos impérios asiáticos, veremos um ponto em comum: assustadora capacidade humana de criar dor como ferramenta de poder parece não ter limites. E é aqui que a próxima história começa. Se a execução na cruz lhe mostrou a brutalidade de Roma, espere até ouvir sobre as torturas nas mãos de Gengis Khan, métodos que fariam até os carrascos romanos estremecerem. Ali você verá outra face da história fria, criativa e implacável. Não vá embora, e se quiser me acompanhar para explorar esses cantos sombrios, fique, porque você não vai querer perder nada.